Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Então, que saudade que eu estava! Como vocês estão? Espero que muito bem, viu? E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, a gente vai estudar um pouco sobre meme. E aí vocês podem pensar, mas Camille, a gente fala sobre meme, a gente discute meme, a gente troca memes, produz meme o tempo inteiro. Então a gente precisa realmente estudar o meme. A gente precisa um pouco, né? A gente pode ver agora o meme como um gênero textual. Talvez vocês nem tenham pensado nisso, de que o meme ele também é um gênero textual. Por quê? Porque ele vai comunicar algo em uma situação discursiva. A gente sabe o quê? Que os memes eles têm uma linguagem própria, né? E eles circulam em determinados contextos, o contexto é importante. Então, a gente vai vendo a origem do nome, a gente vai ver as características enquanto um gênero textual. Como vocês estão cansados de saber, eu nunca estou sozinha. E hoje, quem faz a nossa tradução para Libras é Helena. Bem-vinda, Helena. Espero que você goste também dessa aula. Viu? E aí, para a gente começar, eu preciso perguntar primeiro para vocês. Vocês sabem o que são gêneros digitais? Não sabem, não lembram? Vamos lembrar. Ó, os gêneros digitais, eles são... Vocês sabem o que são gêneros textuais, não é isso? Então, os gêneros digitais são gêneros textuais dessa plataforma digital, né? Então, ó, são textos que, em geral, são mais curtos e diretos. Existe o que? Um diálogo entre os elementos verbais e audiovisuais. A gente tem a presença do hipertexto. Aí você está, mas o que é hipertexto? Quando a gente vai fazendo esse link, quando a gente vai entrar no texto, num link de texto, aí esse link gera um outro link e a gente vai acessando diversos textos através desses links, tá? A gente tem o uso das abreviaturas em uma linguagem interativa. E aí, como exemplo, a gente tem exemplos de gêneros textuais digitais. A gente tem os blogs, o podcast, o e-mail, o post, né? E o meme. Uma das principais características é justamente o quê? A variedade, né? É uma variedade. Os gêneros digitais, eles são muitos e eles são diversos. E eles têm uma quantidade absurda de possibilidades, tá? Por quê? Porque um ambiente digital, ele é um ambiente muito dinâmico. Então, as coisas mudam muito rápido, a linguagem muda muito rápido, os gêneros, eles vão incorporando outras influências, porque esse meio digital, ele é dinâmico, ele é ligeiro, ele é imediatista. Então, a gente tem também o quê? Essas produções de texto mais curtas, porque a ideia é que a comunicação seja mais rápida, para acompanhar o dinamismo desse suporte, né? Só relembrando, o suporte é o material em que o texto se manifesta. Então, a gente tem, por exemplo, agora essa aula, a gente tem um suporte oral, né? Porque a gente está aqui falando, mas aqui a gente tem como um suporte a tela da TV, se você tiver no computador, a tela do seu computador é um suporte. O papel, um caderno, né? É onde a gente consegue ter essa materialização do gênero, tá? Clareza de informações que são transmitidas, porque eu não tenho muito espaço, não é isso? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma sintetização e uma sintetização da linguagem e das informações, e elas são mais diretas, mais objetivas, tá? Vai da mais absoluta informalidade, então a gente vai ter gêneros que vão ser extremamente informais, como os memes, como as redes sociais. Há gêneros que são absurdamente formais, como é o caso do artigo científico. Então, todos esses gêneros, eles habitam o espaço digital, que é esse espaço amplo, dinâmico, que vai favorecer a variedade de gêneros. Tá, tranquilo. Então, a gente já sabe uma coisa, que o meme, ele, como a gente estuda hoje, ele vai circular principalmente o quê? Nesses meios digitais. Tá? Eu estou aqui falando de meme, mas vocês sabem o que é meme, né? Eu só estou aqui formalizando um estudo
de um gênero que você já tem domínio, não é isso? Então, ó, no meme, o humor e a ironia, eles são utilizados como uma ferramenta. Uma ferramenta o quê? Para um olhar crítico sobre o comportamento humano. E o meme a gente ri, a gente zoa, mas o meme ele também pode ser crítico. Ele também pode trazer um olhar irônico do mundo, também pode trazer um olhar crítico do mundo, né? E aí, além do humor, a gente também precisa pensar o que é ironia, já que também é um recurso muito presente nos memes, né? Vocês lembram, a gente já estudou ironia, a gente teve uma aula inteiríssima sobre ironia. O que me lembra é que a gente não falou das nossas aulas, né? Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem ir para as aulas anteriores. E essas aulas anteriores, elas estão onde? No nosso canal do YouTube, Educa Recife. É só vocês entrarem lá, tanto pelo YouTube quanto pelo aplicativo Educa Recife, tá? Então, vocês conseguem voltar às aulas e aí vocês podem rever essa aula de ironia. Mas, relembrando o que é ironia, já que a gente já viu, mas não custa nada revisar, a gente tem que a ironia é o quê? É a utilização de palavras que manifestam um sentido oposto ao significado literal. Desta forma, a ironia faz o quê? A ironia afirma o contrário daquilo que se pensa. Então, o conteúdo irônico é você dizer uma coisa querendo falar outra. Tipo, esse menino é um anjo, destruiu tudo. Ora, eu não estava falando que ele era um anjo de verdade. Eu estava sendo irônica, eu estava usando a palavra anjo para, ironicamente, criticar o comportamento do menino. Não é isso? Então, aqui a gente possui normalmente uma intenção sarcástica e maliciosa, e é a arte de gozar de alguém, de denunciar, criticar ou censurar algo ou alguma coisa, tá? Então, a gente precisa ficar atento aos recursos usados nos memes. Então, por isso que a gente vai ver um pouco do que é ironia, um pouco do que é humor. E essa é a aula 1, tá? Então, a gente ainda vai continuar a nossa discussão sobre meme. E aqui alguns exemplos que, inclusive, já trouxe na aula anterior. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Ora, eu estou sendo sincera quando eu digo que ele foi rápido? Não. Eu estou sendo irônica, eu estou usando uma palavra com o sentido de outra, inclusive num tom de crítica, né? Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Lembrando que o tom de voz é também importante. A gente usa também umas aspas para indicar esse uso irônico das palavras, tá? Ó. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Ela estava realmente gostosa? Não. Ela estava fria e sem tempero. E por isso eu estou fazendo uso irônico desses adjetivos. Ó. Eu fico feliz quando ela não atende as minhas ligações. Ora, eu fico realmente feliz? Não, eu fico chateadíssima, mas eu vou ser o quê? Irônica. Ó, tão bonzinho esse menino, destruiu a sala de aula inteira. Então, eu vou usar esse bonzinho com um sentido literal, o sentido que a gente usa geralmente, ou eu quero dizer outra coisa? Eu quero dizer outra coisa. E aí, por isso, eu vou fazer um uso irônico da palavra, tá? E aí que eu estou sendo irônica. Felicidade é trabalhar muito e receber pouco. Ninguém gosta, né, gente, de trabalhar muito e receber pouco. Então, quando eu falo isso, eu estou sendo o quê? Irônica. Eu estou usando a palavra com sentido diverso. Não é felicidade. A felicidade não é essa, né? A felicidade talvez fosse trabalhar pouco, ganhar muito. Ou então ser herdeiro. E aí, mas não trabalhar muito e ganhar pouco. E aí, por isso eu posso dizer que eu estou fazendo uso irônico. Tá? E aí, tá, Camille, mas o que é que isso tudo tem a ver com meme? A gente falou de ironia, vamos falar sobre humor também. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o meme? Ora, o meme, e aqui a gente vai ter uma definição sobre o gênero, tá? Ó, é um gênero textual que se materializa sob uma estrutura híbrida, verbal e não verbal. Então, aqui a gente já tem um ponto. O ponto 1 é o quê? Que o meme é uma estrutura que vai fazer uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá?
e sintética, ou seja, resumida, que tem por finalidade suscitar, provocar o riso, ironizar ou criticar uma temática do cotidiano, tá? Um meme pode ser uma frase, uma imagem com frase ou um vídeo que circula na internet a partir de e-mails, blogs, sites de notícias, redes sociais e demais fontes de informação. Por quê? Porque o meme está inserido nesse ambiente digital, nesse ambiente dos gêneros digitais. Tá? Então, ó, falando rapidinho, o meme ele tem o quê? Ele tem uma estrutura verbal e não verbal, uma estrutura híbrida, embora ele possa ser somente um ou somente outro, tá? Mas normalmente a gente vai ter essa estrutura híbrida. Circula no ambiente digital, né? E pode ser o quê? Uma crítica, pode ser uma zoação, pode ser... É sintético, é um gênero muito resumido. Por quê? Porque é rápido. Porque a assimilação se pretende rápida, né? O que a gente quer demonstrar, o que a gente quer falar com o meme, a gente quer fazer de maneira rápida e ligeira, principalmente por causa do meio que circula, né? E, ó, eu vou pedir pra gente colocar a imagem na tela, porque a professora usou uma letra branca e não tá vendo. Ó, a palavra meme vem do grego e quer dizer imitação. E aí talvez vocês não soubessem disso. Por quê? Porque a gente assimila o meme somente como esse gênero textual, né? Mas o meme é também uma ideia que se repete. Ó, o meme seria uma ideia que ultrapassaria grupos e gerações, porque teria o poder de permanecer e se replicar na cultura, igualzinho ao gene na genética. Então, o meme seria essa ideia repetida, seria uma ideia que ultrapassa grupos. E é uma ideia que tem um poder de permanecer. Então, seria quase como um gene que na genética se replica. E aqui a gente tem um gênero, e aqui a gente tem o meme que traz justamente essa ideia de ser algo que se mantém, né? Que permanece. E ó, o termo meme, ele foi criado pelo zoólogo, biólogo e escritor Richard Dawkins em 1976, no livro The Selfish Gene, que é tipo gene egoísta. E aí, o que é que ele traz aqui nessa ideia? Ele traz a comparação do meme enquanto essa ideia, enquanto esse conceito que perpassa gerações, e ele compara com o gene, que é o código genético. Então, o meme ele seria uma unidade de informação capaz de se multiplicar por meio das ideias e informações que se propagam entre os indivíduos. Então, essa ideia de, inclusive, nomear o meme enquanto gênero textual por meme é justamente por causa dessa ideia, dessa replicação, ó, dessa unidade de informação que se replica e ultrapassa gerações, ultrapassa pessoas, ultrapassa grupos, tá? E aí, ó, para o dicionário de Cambridge, que aí vocês sempre sabem que na dúvida a gente vai para onde? Para o dicionário, né? Ó, o meme é um traço cultural ou um tipo de comportamento, de novo, essa ideia de replicação, tá vendo? Que é passado de geração em geração, sem a influência dos genes. Embora haja essa comparação com o gene por causa da genética, não é um gene, tá? Não é a influência dos genes, não é algo genético. É algo que comportamental, geracional, é essa ideia de replicação, é um traço cultural. Então, um meme é o equivalente cultural da unidade básica da hereditariedade física, o gene. Então, o que a gente herda dos nossos pais enquanto genética é algo biológico. Mas a ideia do meme aqui, a ideia que esses pesquisadores fazem do meme é que seja esse traço cultural, esse comportamento que vai passando de geração para geração. E aí, quando a gente volta para o conceito de meme enquanto um gênero textual, a gente entende que por que a gente vai chamar essa estrutura de meme, essa estrutura do gênero textual de meme? Porque é uma unidade de sentido que vai se replicar e vai permanecer, né? A ideia. E aí, lembrando que o meme ele circula nos grupos.
Então, vamos lá, o que mais? Daí, os memes são o quê? São recursos multissemióticos. E aí, por que multissemióticos? É a mesma ideia, eu vou usar diversas estruturas, né? Eu vou usar a linguagem verbal, não verbal, uma imagem, um texto, um vídeo. E aí, a gente vai ter multiferramentas, né? Que mesclam imagens, vídeos e texto. E as situações costumam ser situações do dia a dia. Porque o meme, normalmente, ele surge sem que haja uma intenção. Então, ele é espontâneo. Claro que a replicação do meme, ela não é espontânea. Quando a gente vê, por exemplo, um meme viralizou. Então, agora todo mundo faz a sua versão desse meme. Então, essa produção, ela não é espontânea. Mas o surgimento do meme, o que vai ser meme, o que vai viralizar ou não, são espontâneos, não há um controle, né? Não há uma intenção. E aí, agora a gente vai trabalhar um pouquinho do humor. Por quê? Porque uma das linguagens do meme é a linguagem do humor, né? É como a gente vai construir, repercutir a ideia, enfim, de maneira humorada ou crítica. Então, o humor ele não é somente engraçado, ele também tem uma veia crítica. Então, há também uma possibilidade de crítica dentro de um gênero que se pretende mais divertido, que se pretende mais humorístico, tá? Então, há também essa veia crítica. E aí a gente pode pensar em alguns recursos que vão auxiliar essa construção do gênero, tá? Eu não trouxe tantos memes, porque a gente ainda tem uma segunda aula. E é um gênero que é um pouco complicado da gente trazer, né? Porque são diversos memes, são diversos grupos. A gente vai falar um pouco sobre isso, que os memes, eles dependem de um contexto. Que nem o humor, né? Não é todo mundo que ri das mesmas coisas. O que a gente é, enquanto pessoa, também faz com que a gente filtre o que a gente acha graça, o que a gente não acha graça, o que nos impacta, o que não nos impacta. E também os memes que viralizam pra gente, os que não viralizam. Há, inclusive, uma questão geracional, né? Nós somos de gerações diferentes e, por isso, às vezes, a gente acha graça de coisas diferentes. E a gente vai rir de memes diferentes. E a gente vai criar memes diferentes. E a gente se apropria dos outros memes, né? E faz uma versão nossa. Então, vamos trabalhar agora recursos, né? Que auxiliam a construção desse humor. E aí a gente pode falar desse humor tanto nos memes, como nos outros gêneros que se pretendem humorísticos, como anedotas, como as piadas, tá? Como as tirinhas de humor também. Então, tudo isso vocês já viram. Então, a gente tem a quebra da expectativa, exagero de um fato cotidiano e o uso de trocadilhos como algumas ferramentas. Então, ó, vamos respirar, que a professora, eu estou até agitada aqui. A gente respira. A gente vai trabalhar essa partezinha da aula. A gente já viu o quê? O que era meme, o conceito, a ideia de meme enquanto gênero textual, a ideia de meme enquanto não gênero textual, né? Enquanto um traço cultural que se repete. E aí, voltando, vamos lá. A quebra de expectativa ocorre quando há uma mudança inesperada na narrativa ou na construção da expectativa do leitor. Assim, o humor é gerado pelo inesperado. Então, quando você espera... Lembra quando a gente viu piada? A gente estava estudando piada, anedota. A gente teve essa quebra, que o riso ele se dá pela quebra do raciocínio, né? Pela quebra da expectativa. A gente espera uma coisa, recebe outra, e isso causa graça. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um meme feito por mim mesmo, tá? Então, sejam gentis. Quando eu vou andar de skate, a expectativa e a realidade. Então, aqui, essa estrutura de expectativa, realidade, é um dos memes mais conhecidos, né? Então, aqui, a expectativa era que eu seja brilhante, a realidade é que eu não sei andar de skate e que eu vou cair. Então, aí o humor, a graça, a viralização se dá justamente pela quebra da expectativa. Quando a gente fala de um exagero do fato cotidiano, o próprio nome já nos diz mais ou menos o que é, né?
Mas aqui o humor, o riso, ele é provocado pelo exagero, né? Pelo excesso, tá? Das situações cotidianas, o que provoca uma identificação no leitor e um riso pelo aumento de situações diárias. Então, por exemplo, aqui, ó, quando na festa tem comida de graça. Então, aqui é um exagero. O bichinho aí, ele está o quê? Desesperado por toda essa comida, open bar de comida, open food, né? Open comida, open de comida. E isso é o quê? Um exagero. Ó, vou voltar para vocês verem o desespero assim, ó. Eu quero comer. Veja, isso aqui claramente é um exagero. Tanto que eu estou comparando, né? Também estou usando o bichinho aí como um símbolo, né? Da gente quando está desesperado e tem comida de graça na festa. Esse desespero. E a graça se dá justamente por isso. Porque é um aumento, é um exagero de uma situação cotidiana. Joia? E a gente tem os trocadilhos. E os trocadilhos, eles são usados o tempo todo, né? Tanto na publicidade, nos gêneros humorísticos, enfim. Ó. É um jogo ambíguo de palavras com sons parecidos ou iguais, mas com significados e aplicações diferentes. O uso de certas expressões que juntas possibilitam muitas interpretações. Então, ó, por exemplo, na fazenda tenho 1 milhão, mas no meu bolso o dinheiro só pipoca. Então, aqui eu estou usando essa relação, entra e sai sem parar. Eu estou usando a relação entre 1 milhão e pipoca, do milho, né? Estou usando essa ambiguidade, né? Essa pluralidade de sentidos da palavra milhão, porque pode ser um milho grande, que inclusive esse recurso do milhão como muito dinheiro e milhão como milho grande é muito usado para provocar esse humor, esse riso, né? E aí vai juntar com pipoca, dizendo que entra e sai. Então aqui a gente tem essas aplicações diferentes e esse jogo ambíguo, essa ambiguidade, né? E aqui eu trouxe um memezinho também, que é: deve ser tenso ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. Então veja aqui o nada, óbvio que eu estou falando da ação de nadar. Mas nesse contexto de deve ser tenso você ser professor de natação, ensina e o aluno nada, a graça é você poder ler tanto como o aluno nada de nadar, como o aluno não aprende absolutamente nada, né? E aí é a graça aí desse trocadilho. Joia? E ó, um fator importantíssimo que eu já falei, que é o meme, ele precisa de um contexto, tá? Precisa de um contexto para fazer sentido e para que o humor se manifeste. Então, se eu não tenho um contexto, às vezes não tem graça nem sentido. Aí não adianta de nada. E aí os contextos são definidos também pelos grupos sociais. E são esses grupos que ditam o que é engraçado, o que vai viralizar. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar, ó. Rafa, Raíssa e Lu fazem parte de uma equipe de skate. Então já tem o quê? Os sujeitos. Os sujeitos, e eles formam o quê? Um grupo social. E qual é esse grupo social? De pessoas que gostam, praticam skate, tá? Então, essas pessoas dentro desse grupo, elas compartilham de uma linguagem que faz sentido dentro do grupo social. E quando eu falo linguagem, eu não estou falando só da língua portuguesa, só do uso das palavras, como a gente usa normalmente, não. Aqui eles podem, por exemplo, criar novas palavras. Eles podem usar palavras com significados diferentes, mas que façam sentido dentro desse grupo social. Quando eu digo que eles desenvolvem uma linguagem própria, é exatamente essa linguagem do grupo. Não é necessariamente como a fala, a escrita, a gramática, nada disso. É como eles utilizam as palavras, o que é que eles acham graça, do que é que eles estão rindo. Tudo isso é estabelecido numa linguagem do grupo. Então, sabe quando a gente tem uma piada interna com aquele amigo, com o namorado, a namorada, os pais,
os amigos, a gente tem uma piada interna que só faz sentido pra gente. É exatamente essa linguagem do grupo, tá? E aí, os memes que os fazem rir, eles provavelmente não vão fazer tanto sentido para pessoas muito distantes. Talvez os pais desses meninos, eles não consigam alcançar a graça do que eles riem, dos memes. Isso é muito marcado, é muito notável quando a gente tem esse conflito geracional. Por quê? Porque os grupos sociais são muito diferentes. Por exemplo, aqui, se a gente contrapusesse um grupo de senhorinhas que vão para a igreja juntas, por exemplo, amigas de muitos anos, elas ali vão ter a sua própria linguagem, o seu próprio grupo social. Então, os memes que circulam aqui não vão ser necessariamente os memes que vão circular nesse grupo de jovens aqui, tá? Por quê? Porque o contexto, ele influencia. O contexto, o grupo, a linguagem do grupo, tudo isso influencia para que a gente saiba rir ou não. E aí eu vou perguntar para vocês sabiam? Se eu perguntar para vocês qual foi o primeiro meme da história, vocês sabem me responder? Eu vou responder para vocês. O primeiro meme, ele vem de 1921. Foi uma tirinha de 1921. Uma cópia desenterrada da revista satírica da Universidade de Iowa, The Judge, tipo, o juiz. Aos moldes do meme expectativa versus realidade, a imagem traz a ilustração de como um homem acha que é versus a imagem que ele realmente tem. E aí percebam que algumas coisas elas ultrapassam gerações, como o meme, a ideia desse meme, desse traço cultural, desse conceito que é replicado. Vocês estão prontos para ver, para espiar qual foi o primeiro meme? Esse aqui, ó. E aí a gente percebe que é uma tirinha no jornal, a legenda embaixo fala como eu acho que sou e como eu realmente pareço. E aí é a mesma ideia do expectativa versus realidade, como eu vejo, como eu sou. Isso aqui está desde os anos 20 circulando socialmente, claro, sobre diversas roupagens. Então, hoje, quando a gente produz um meme com essa ideia hoje, ele não vai ser assim, ele vai ser diferente. Mas a ideia, o cerne ali, se mantém. Então, vejam, algo que foi desenhado para fazer uma graça. E aqui a gente tem um meme. Mesmo que, à época, a gente não nomeasse isso como meme, né? A gente não tinha esse costume, o costume do gênero textual do meme, né? E aí, pessoal, gostaram? Eu acho essa parte interessante. Uma curiosidade interessante que vocês podem levar aí para suas rodas de conversa, né? E aí, para casa? O que eu quero que vocês façam para casa? Eu queria que vocês pesquisassem memes que fazem sentido dentro do seu grupo social, tá? Do que você gosta, dos seus amigos, se você gosta de K-pop, por exemplo. Se você gosta de anime, se você gosta de futebol, se você gosta de ler. Você vai ter memes que circulam aí dentro desse grupo social, tá? E a nossa aula fica por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, tá? Qualquer dúvida, joguem lá no YouTube, joguem no chat. Fiquem, né? Aguardem a próxima aula, porque a gente vai continuar falando sobre meme e eu vou trazer algumas outras informações para vocês. Obrigada, Helena, maravilhosa, que fez a nossa tradução, que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E obrigada à produção, que permite que as aulas cheguem até vocês. Então, como sempre, é um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima.